No vídeo de hoje eu vou testar mais uma opção de plana desempenadeira compacta disponível no mercado, a Maxiva DE750, que é a plana desempenadeira com o melhor custo-benefício do mercado. Mas isso não sou eu que estou dizendo, tá? Essa frase está lá na página desse produto no site oficial da Maxiva. O que eu vou fazer a partir de agora é comprovar se isso é um fato ou se é falácia. Porque a gente vai fazer um tour pela ferramenta para conhecer todas as características, todos os recursos. Eu vou identificar todos os pontos positivos e negativos da máquina, vou fazer os ajustes necessários, usar ela na prática e depois eu vou poder dar minha opinião e confirmar ou não se essa frase é verdadeira. Então tá começando mais um review aqui no canal, bastante aguardado, diga-se de passagem, e eu espero que você aproveite esse conteúdo e, acima de tudo, que esse conteúdo ajude você a decidir a sua compra de desempenadeira, caso você esteja procurando uma máquina como essa. Antes de começar o vídeo, um aviso importante: eu recebi essa desempenadeira gratuitamente da Maxiva para poder produzir esse conteúdo. Para quem é mais antigo aqui no canal, já sabe que isso não altera em absolutamente nada tudo que eu vou falar a partir de agora, mas para quem é novato, saiba que a condição para uma ferramenta chegar até o canal é que a marca jamais pode interferir na criação do conteúdo e eles jamais vão ver o vídeo antes de ser publicado, ou seja, não há revisão do conteúdo. Tudo o que eu vou falar a partir de agora representa a minha real e honesta opinião sobre essa ferramenta. Bora pro review! Eu vou começar desembalando o produto, que veio dentro de uma caixa. Dentro dessa caixa tinha uma outra caixa, dentro dessa outra caixa tinha mais uns 2,5 kg de papelão protegendo todo o conteúdo da embalagem. Eu não sei se esse é o padrão da embalagem desse produto, mas se for, parabéns para a Maxiva, porque tudo veio muito bem protegido e acondicionado para suportar a negligência das transportadoras que nós temos levando as nossas encomendas de um lado para o outro no Brasil. O conteúdo da embalagem é a plana propriamente dita, 2 blocos de empurrar madeira, o manual de instruções, uma chave Allen para fazer os ajustes e a guia ou batente lateral da plana. Com tudo desembalado, eu parti para a montagem da plana. A única coisa que precisa ser feita é a fixação do batente da guia lateral. Então tem um parafuso que é só fixar no local adequado seguindo as instruções do manual e a plana está totalmente montada. Vou começar mostrando uma visão geral da máquina para a gente entrar em detalhes posteriormente. Aqui na frente nós temos só o logo da Maxiva, interruptor eletromagnético para liga e desliga, aqui algumas informações sobre o motor, RPM e informações mais técnicas da ferramenta. Aqui o ponteiro indicador da quantidade de material que vai ser removido a cada passada. Desse lado aqui nós temos o manípulo de ajuste para fazer a regulagem da altura da mesa, que em consequência vai definir quanto material vai ser removido por passada. E na outra ponta nós temos a saída para coleta de pó. Aqui na parte de cima, então, mesa de entrada, mesa de saída. A capa de proteção das lâminas, das facas aqui, é com mola, então ela sempre vai se autoajustar, digamos assim, o que é um grande diferencial. E aqui o batente, a guia paralela da plana. No que diz respeito à construção, aqui nós temos chapa metálica, aqui chapa metálica, na parte de trás também. Só temos plástico aqui, nessa parte do motor, nessa carenagem do motor aqui, e a saída de coleta de pó. As mesas são de alumínio, assim como o batente, e todo o conjunto que prende o batente na plana também é de alumínio. A área útil da DE750 tem 15 centímetros de largura e o comprimento total das duas mesas é de 76 centímetros. Em teoria, isso quer dizer que você vai conseguir aplanar com perfeição peças de madeira de até 1,5 m de comprimento. As facas da plana são presas no eixo com essa contrafaca e 4 parafusos, que quando removidos dão acesso à lâmina propriamente dita. A lâmina tem este padrão aqui. Esses 2 rasgos servem para encaixar a cabeça desses parafusos de regulagem, que vão servir para deixar a lâmina mais profunda ou mais para cima. E aqui então o orifício de passagem dos parafusos. As dimensões das lâminas são de 15,8 centímetros de comprimento, 2,2 de largura e 1,8 milímetro de espessura. Quando você solta a contrafaca de aperto da lâmina aqui, você tem acesso a esses 2 parafusos que você pode, ao apertar, aprofundar mais a lâmina ou soltar esse parafuso para trazer a lâmina mais para cima. Lembrando que a lâmina de uma desempenadeira sempre tem que ficar alinhada com a mesa de saída.
Virando a plana e olhando a parte de baixo, você percebe que não tem nenhuma chapa de fechamento aqui na parte inferior, o que vai facilitar a circulação do ar nessa câmara inferior aqui, melhorando a refrigeração do motor. Você tem também aqui uma distância de uns 2 centímetros, mais ou menos, do pezinho da parte que vai apoiada na bancada até o começo da chapa, nas pontas, o que garante uma circulação de ar mais eficiente aqui na parte de baixo. E tem a admissão de ar do motor aqui na lateral e não na parte de baixo. Ou seja, o ar frio vai ser sugado para dentro do motor e vai refrigerar ele com uma eficiência maior. E você pode ver que tem uma mangueira corrugada que sai do motor e é conduzida lá para dentro da câmara de coleta de pó. Essa mangueira aqui vai tirar o ar quente do motor, a exaustão do motor vai sair pela mangueira e vai ser jogada lá no sistema de coleta de pó, para auxiliar a coleta de pó, para fazer o cavaco ser ejetado com uma velocidade, com uma eficiência maior, e também, claro, para que o ar quente não fique nessa câmara inferior aqui, aumentando a temperatura do motor durante a operação. Então dá para ver que foi um sistema bem pensado, bem planejado, para que o motor pudesse trabalhar numa temperatura mais adequada. Já a correia de transmissão fica aqui na parte de trás externa da plana. Então aqui está o acoplamento da guia paralela, aqui nós temos uma capa de proteção, tirando esse parafuso aqui você remove, e aqui dentro tem inclusive parafusos para ajustar a tensão, o tensionamento da correia. Então a substituição, a possível substituição dessa correia é facilitada porque não precisa desmontar toda a plana, tudo é feito por aqui externamente. Inclusive o procedimento de tensionamento da correia está claramente explicado no manual de instruções da ferramenta. Eu fiz uma análise bastante detalhada na plana e nos seus recursos enquanto eu ia fazendo a montagem e também alguns ajustes já para fazer os testes práticos com ela depois. E agora eu quero passar as minhas primeiras percepções dessa ferramenta, dessa máquina. Primeiro falando sobre a construção. No aspecto construtivo, a ferramenta é simplesmente impecável. Não tem borda afiada, não tem rebarba, não tem peça mal encaixada, não tem parafuso com rosca torta, não tem nenhum defeito no que diz respeito ao acabamento construtivo da ferramenta. As mesas são bem usinadas, são lisinhas, são planas. A guia lateral é de um perfil robusto, bem estruturado, que vai aguentar o trabalho a que se destina essa ferramenta, tem os acabamentos bem feitos e bem encaixados na ponta aqui. As laterais aqui, que são de chapa dobrada, metálica, não tem rebarbas, não tem acabamentos mal feitos, as dobras são muito bem feitas e tudo se encaixa perfeitamente. Então, uma peça perfeitamente encaixada com a outra. Então, parabéns para a Maxiva pela construção literalmente acima da média dessa plana. Sobre os recursos da plana, eu também identifiquei algumas coisas bem diferentes do convencional. Afinal de contas, essa é a quarta plana desempenadeira que eu uso. A minha Acerbi antiga, já testei Linus, já testei Wonder e agora a da Maxiva. Primeira coisa, essa capa de proteção das lâminas aqui com ação por mola. Isso aqui simplesmente muda o jogo na hora de usar a plana, porque você não precisa, para cada largura e espessura de madeira, ficar ajustando a proteção das facas. Aqui você vai passar a madeira, ela abre a quantidade que precisa abrir e depois automaticamente fecha de volta, protegendo você para não ficar com as facas expostas. Então isso aqui é uma sacada muito boa e agiliza muito o uso na desempenadeira. Eu implementei um sistema parecido na minha plana antiga da Acerbi, que não tinha mais a original, e muda realmente a forma como você usa a plana desempenadeira. Outro recurso que se destacou bastante nessa plana aqui foi o ajuste da inclinação do batente da guia lateral aqui. É um sistema muito bem feito, muito bem construído, que deixa o movimento de inclinar a guia, o batente, muito suave e preciso. Tem bloco de parada para 0,45 graus e o movimento em si é muito fácil de você fazer. Algo que em outras planas às vezes é bastante complicado. É um sistema bem engenhoso de montagem dessa inclinação aqui, que deixa tudo muito mais simples e muito mais prático. Novamente, é algo que eu nunca vi em outra plana desempenadeira, não nas que a gente tem no mercado nacional hoje. Agora, mais um ponto positivo, o ajuste de altura da mesa de entrada, que é o que vai definir quanto material vai ser removido por passada. Normalmente a gente tem um parafuso que, girando, você eleva ou abaixa a mesa de entrada, definindo assim quanto material vai ser tirado em cada passada da madeira. Qual que é o porém desse tipo de sistema? Quando você ajusta, a depender da vibração da máquina, a mesa pode descer um pouco sozinha, porque tem a folga natural do parafuso que faz esse movimento. Já aqui na plana da Maxiva isso não existe, porque como é feito o ajuste? Você tem um manípulo aqui que você solta e depois com o movimento de alavanca você empurra para baixo ou para cima para fazer o ajuste. E quando você colocou na posição desejada, você simplesmente trava e fica firme aqui, não tem como mexer com vibração nenhuma. Então é um sistema diferente de todas as outras do mercado e que merece ser ressaltado. Só que, sobre esse sistema, eu tenho uma crítica para fazer para o pessoal da Maxiva em relação ao manual.
Não chega a ser um problema, mas é uma informação que está um pouco confusa no manual. Então fica aqui a sugestão para corrigir isso. O que diz o manual? Eu demorei uns minutos para entender como funcionava o sistema aqui, porque eu li o manual e fiquei testando do jeito que falava no manual. Aqui diz o seguinte, ó: para ajustar a profundidade de corte, solte a trava da mesa de entrada, que é girar esse manípulo aqui. E ajuste a altura da mesa movendo para baixo, girando em sentido horário, ou para elevar, girando no sentido anti-horário. Só que o ajuste não é feito girando nada, é feito com movimento de alavanca, empurrando e puxando para cima e para baixo. Então o manual deixa isso confuso. Eu li o manual, fui tentar fazer, fiquei girando aqui e não mexi a mesa. Daí até que eu fui explorar, espiar um pouquinho aqui, até tirei essa chapinha de trás aqui para ver como funcionava o mecanismo, para entender que é para cima e para baixo, empurrando como se fosse uma alavanca, e depois você trava de volta. Então tem que corrigir essa informação. No mais, já que eu estou com o manual aqui, ele é muito completo e preciso nas informações. Fala tudo o que você precisa saber, desde os ajustes aqui da guia paralela, do ajuste das facas, das lâminas, também fala sobre a operação de aplanamento em si e como identificar problemas quando, por exemplo, a lâmina, a faca está muito para baixo ou muito para cima. Então é bem preciso nesse tipo de informação. Só esse detalhezinho aqui que ficou um pouco confuso. Antes de começar os testes práticos, eu fiz alguns ajustes e conferências essenciais na máquina, como por exemplo, acertar o ângulo do batente da guia lateral, a altura das lâminas e o nivelamento da mesa. Como você pode ver aí nas imagens, eu fiz os testes práticos com 5 madeiras diferentes e peças estreitas e mais largas também. Então eu comecei com pinos, eucalipto, cedrinho, imbuia e garapeira. Então essas foram as madeiras que eu testei, algumas com ripas mais estreitas de 8, 10, 12 centímetros e 2 peças mais largas usando toda a largura da mesa da desempenadeira. Em nenhum dos testes eu percebi aquela perda de rotação, por exemplo, ou a máquina sofrendo para fazer o trabalho, mesmo quando eu fiz com a madeira de maior densidade, que foi a garapeira. Apesar de ser uma peça curta, sim, uma peça aí de uns 40 centímetros é suficiente para você perceber se a ferramenta vai pedir água ou não. Claro que aqui, com madeiras de maior densidade, eu diminuí um pouco a espessura de corte. Aqui todas as outras, pinos, eucalipto, cedrinho e imbuia, eu trabalhei com 1 milímetro na passada, essa aqui eu diminuí um pouquinho, ficou algo em torno de 0,6, 0,7 milímetro aproximadamente nessa tábua de garapeira que eu fiz aqui. Mas em todas as tarefas, em todas as madeiras testadas, a ferramenta desempenhou de forma satisfatória, tanto no que diz respeito à potência, quanto no deslizamento da madeira por sobre a mesa e também no resultado final, no acabamento final deixado pela máquina. É claro que estamos falando aqui de facas novas, com afiação 100% em dia, no melhor estado de conservação possível, mas o resultado foi satisfatório em todos os testes práticos, em todas as madeiras testadas.
Quanto mais baixa a densidade da madeira, é lógico que você pode aumentar a quantidade de material que você tira por passada e mesmo assim o acabamento vai se manter. Daí quando você vai subindo a densidade da madeira, você precisa ir controlando um pouco a remoção de material. Isso é uma coisa básica e você, como operador da ferramenta, deve se atentar a isso. Uma coisa importante sobre esse tipo de ferramenta aqui, mais limitada, vamos chamar assim, que foi construída pensando no trabalho mais intermitente e não em uma produção industrial, é que você, como marceneiro, precisa se adaptar para trabalhar de acordo com as limitações e capacidades da máquina e não ao contrário. Não acha que você vai pegar uma máquina como essa aqui e vai fazer ela se adaptar à sua rotina, à sua demanda de trabalho. Nesse tipo de ferramenta não é assim que funciona. Você precisa dosar um pouco a mão para entender a capacidade e a limitação da máquina e assim poder usar ela de forma satisfatória. Claro que, se você for usar 100% do tempo madeiras duras, pega aí garapeira, ipê, cumaru, por exemplo, são madeiras com uma densidade maior. Então você vai ter mais trabalho porque você vai precisar tirar menos por passada. Até você conseguir acertar a madeira, você precisa passar ela mais vezes. Mas, de forma geral, nos testes práticos, eu gostei do desempenho, da performance, do resultado final, tanto no que diz respeito ao esquadro, quanto no uso da máquina e, principalmente, a potência que ela entregou para os pequenos testes que eu fiz aqui. Agora eu vou começar algumas medições um pouco mais técnicas, começando pelo nível de ruído, a aproximadamente 50 centímetros de distância da ferramenta. Como você pode perceber, não é a ferramenta mais silenciosa que você vai ter na oficina. Agora, com a plana conectada nesse medidor de potência, eu vou identificar quantos watts ela vai precisar para funcionar em vazio. Pela minha experiência, esse tipo de ferramenta aqui consegue, com carga, em trabalho, entregar 50% a mais de potência do que o medido em vazio aqui da ferramenta. Então, por exemplo, aqui, deu 1000 watts aqui, 1000 mais 50% vai ser 1000 mais 500, 1500. Então, em condições normais de trabalho, essas ferramentas tendem a entregar 50% a mais do que a potência consumida em vazio. Vamos ligar aqui e vamos fazer o teste. Pouco mais de 1.100 watts aqui no medidor, então arredondando para 1.100 nós teríamos mais 550 que daria 1.650, que é a potência de etiqueta dessa plana. Ou seja, em condições normais de trabalho, ela vai conseguir entregar a potência declarada na etiqueta para você usar ela e realmente aproveitar essa potência de trabalho. Agora eu vou fazer a medição da rotação do cabeçote de corte das facas aqui. O medidor está de cabeça para baixo, mas eu inverto a imagem para você ver e o valor que ele der aqui vai ser o dobro da rotação, porque como tem dois intervalos, duas facas rodando no eixo, ele vai dar aqui o resultado que é o dobro da rotação real da plana. Mas eu faço a divisão e já mostro o valor correto para você. Como o resultado ficou na faixa dos 20.800 RPM, metade disso vai ser 10.400. Novamente um valor muito próximo do valor nominal da etiqueta dessa plana, que declara 11.000 RPM. Bom, até agora eu já mostrei bastante coisa boa sobre a DE750, só que chegamos na parte do vídeo que os inscritos adoram e a Maxiva nem tanto. Sim, é agora que eu vou apontar o dedinho para os defeitos da DE750. Algumas coisas que eu vou falar aqui nem chegam a ser defeitos, são só questões que melhorariam algumas tarefas feitas na ferramenta. Mas, se a Maxiva quiser adotar alguma dessas melhorias, eu tenho certeza que vai elevar um pouco o nível da máquina deles. Vamos começar pela capa de proteção do disco. Sim, eu falei bem dela antes, é um recurso essencial. Eu acho que toda desempenadeira do mercado deveria ter uma capa com mola que faça o fechamento automático, o ajuste automático. Isso aqui muda o jogo e eu acho que é extremamente válido e necessário numa plana desempenadeira. Então, qual que é o defeito? Eu não consigo travar ela completamente aberta. Ah, Ricardo, mas é um recurso de segurança, como que vai ter para travar completamente aberta? Sim, mas e quando eu quero tirar as facas para afiar? Fazer a regulagem das facas, fazer alguma manutenção no cabeçote de corte, como é que eu travo essa capa aqui aberta para ela não ficar o tempo todo me atrapalhando enquanto eu estou fazendo o ajuste ou a manutenção? Não tem como. Deveria ter um pino aqui, uma forma de eu travar isso aqui completamente aberto para fazer esse tipo de manutenção. Então, sugestão para a Maxiva, adicionar esse recurso. Eu acho que seria muito bem-vindo na ferramenta. Como que eu fiz?
Eu abro ela aqui e enfio uma chave de fenda na borda da mesa ali para segurar a capa enquanto eu faço manutenção. Foi o recurso, digamos assim, que eu achei. Nativamente, eu não achei uma forma de fazer o travamento. Ainda falando sobre essa capa aqui de proteção das lâminas, um detalhe que daí, só porque eu sou chato e gosto de reclamar das coisas. Se você puxa ela aqui, você vai ver que tem uma folga aqui, ó. Essa folga poderia ser eliminada ou reduzida bastante se tivesse um parafuso mais bem dimensionado ou talvez uma bucha aqui dentro desse orifício que guiasse esse movimento de uma forma mais retilínea e mais confiável também. Não que eu tenha tido algum problema, a peça funciona como deveria, desempenha a tarefa para a qual foi construída, só que sinceramente me incomoda um pouco esse jogo, essa folga excessiva aqui. Então isso poderia ser melhorado, é uma sugestão, não é um defeito porque a peça funciona como deveria funcionar. O próximo item que eu vou mencionar aqui é de fato um defeito da ferramenta. Daí eu não sei se é um defeito do meu exemplar, da minha peça, ou se o lote todo da DE750 está assim. Aliás, Maxiva, eu sugiro que vocês peguem no estoque de vocês, uma ou duas ou três aleatoriamente, e façam a verificação do que eu vou mostrar agora, porque se todas tiverem o mesmo defeito que a minha tinha, vocês têm um problemão para resolver. E qual que era o problema? A mesa de entrada simplesmente estava com uma diferença absurda de altura entre as duas pontas, as duas extremidades. A ponta aqui perto do cabeçote de corte, quando eu alinhava ela com a mesa de saída, na outra extremidade tinha uma diferença de mais de meio centímetro de altura. Isso não é diferencinha que você aprende a conviver, que você tolera e simplesmente usa como está. É o tipo de coisa que ou você resolve, ou o resultado que você vai ter com a ferramenta não vai ser adequado. É uma diferença muito grande. Como que eu resolvi? Eu tirei a mesa de entrada, soltando os 4 parafusos que tem sobre ela e calcei na extremidade mais de fora com arruelas na parte de baixo, fazendo tentativa e erro até que eu consegui o nivelamento perfeito da mesa. Mas eu tive que corrigir, ou então eu não teria os resultados satisfatórios usando a minha plana. Eu vou deixar o espaço aqui aberto para o pessoal da Maxiva, caso eles queiram enviar alguma nota de esclarecimento, alguma posição oficial em relação a esse defeito, porque eu considero algo crítico e eu acho que seria interessante ouvir deles o que eles têm a dizer sobre isso. Então fica o espaço aberto aqui, caso vocês queiram enviar algo para acrescentar no vídeo aqui, sinta-se à vontade, para que o público também fique sabendo da posição de vocês em relação ao que foi mostrado agora. Agora, minha última crítica em relação à DE750 é sobre a saída de coleta de pó. Aqui, sinceramente, me parece que faltou um pouco de raciocínio lógico por parte de quem idealizou esse detalhe da ferramenta. Afinal de contas, se não temos no mercado nenhuma mangueira retangular para coletor de pó, não faz sentido ter uma saída retangular fora de qualquer padrão normal e convencional. Sendo que a ferramenta não vem com um saco coletor de pó e muito menos com um adaptador que me permite conectar mangueiras de coletor de pó na saída desse recurso. E como que eu faço para usar coleta de pó na DE750? Bom, você vai ter que construir algumas coisas por conta própria ou com auxílio da tecnologia. Uma das formas de fazer o acoplamento de mangueiras de coletor de pó é você modelar e imprimir com a ajuda de uma impressora 3D um adaptador como esse protótipo que eu fiz aqui. Felizmente você não precisa modelar, porque eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo duas versões desse adaptador. Eu já fiz a validação das medidas, encaixa tudo certinho e bonitinho, você pode só baixar o arquivo e imprimir. Eu vou deixar uma versão com acoplamento para mangueira de 100 mm e uma versão para acoplamento de mangueira de 50 mm, caso você queira usar coletor de pó. Os arquivos estão disponíveis aqui na descrição do vídeo e se você tem acesso à impressão 3D, você pode produzir um adaptador para usar coletor de pó na DE750. Outra forma de você construir um adaptador como esse, com bem menos tecnologia, é moldar um pedaço de cano de PVC com a ajuda de um soprador de ar quente. Você vai acoplar esse cano à saída existente, vai fazer as devidas adaptações e depois você vai precisar, claro, fazer algumas vedações, pode ser com algum tipo de silicone ou até mesmo espuma expansiva, por exemplo, para vedar possíveis fugas do sistema de coleta de pó. Mas é perfeitamente possível e viável construir um adaptador usando essas técnicas. E como sugestão para Maxiva, eu deixo aqui registrado que deveria vir ou um saco de coleta de pó ou um adaptador que permita conectar mangueiras de coleta de pó na saída da DE750. Bom, eu acho que consegui mostrar as principais características e principalmente listar pontos positivos e negativos da DE750 da Maxiva. De forma geral, uma ferramenta que me surpreendeu positivamente por uma construção acima da média, a guia paralela com um sistema de inclinação suave, bom de mexer, com acoplamento rígido, eficiente, a capa aqui de proteção com mola, mesas lisas, bem acabadas, o fato de ter trava
no sistema aqui que movimenta a mesa de entrada, ou seja, não tem perigo dela se movimentar durante o uso da ferramenta, e a potência do motor, que me pareceu bem acima da média de todas as concorrentes desse porte que nós temos no mercado. Então, de forma geral, surpresas boas e positivas. O que eu não gostei aqui foi o fato de ter vindo com aquele desalinhamento na mesa de entrada. Foi solucionado, sim, mas não deveria vir, e o coletor de pó não ter um adaptador. Isso não chega a ser um defeito, um problema. Para mim, acaba virando porque eu não gosto de usar ferramentas como essa sem coleta de pó. Mas poderia vir um adaptador ou um saco coletor de pó junto com a máquina. Porém, eu tenho certeza que uma das perguntas que mais vai se repetir nos comentários desse vídeo é: qual das duas é melhor? A Maxiva DE750 ou a Wonder PDV 1100 que eu já testei aqui no canal? Bom, seria injusto eu responder isso agora porque eu usei a da Wonder mais vezes e por mais tempo em situações reais e não só em testes hipotéticos, vamos chamar assim. Então eu não estou preparado e apto para responder essa pergunta. Porém, eu vou usar a da Maxiva na execução de um projeto e depois disso eu vou colocar as duas na bancada, lado a lado, e eu vou fazer um vídeo comparativo, analisando detalhe por detalhe, característica por característica, de forma correta, coerente e justa entre as duas ferramentas. E daí sim eu vou ter condições de responder qual das duas é melhor. Bom, eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil. Caso você já tenha decidido pela compra de uma DE750, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja oficial da Maxiva, junto com um cupom de desconto, que é válido para a DE750 e para a serra de trilho da Maxiva também, que são os produtos que eu testei aqui no canal. Então, caso você queira comprar lá, na pior das hipóteses, você vai ganhar pelo menos o frete com esse cupom. Acaba valendo a pena dependendo da região que você mora. Os links oficiais vão ficar disponíveis aqui na descrição e para você que assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Meu muito obrigado também ao pessoal da Maxiva que enviou a DE750 para que eu pudesse testar e produzir esse conteúdo para você que me acompanha aqui no YouTube. Caso você tenha ficado com algum tipo de dúvida, tenha alguma crítica, sugestão para fazer, sinta-se à vontade para deixar um comentário e dentro da minha disponibilidade eu respondo e interajo com vocês. E caso você não conhecia o meu canal, fica o convite para você se inscrever e acompanhar aqui mais review de ferramentas ou projetos de marcenaria hobby. Muito obrigado a todos e até um próximo conteúdo.